Está na tela para vocês aí o cronograma de avaliações para o primeiro bimestre, tá? Cronograma de avaliações do primeiro bimestre. Como que vocês, alunos, serão avaliados? Através do formulário do PET, através do formulário das atividades complementares, que está lá também no Google Classroom lá. Temos uma pasta lá com o formulário das atividades complementares. E por fim, vocês irão fazer uma avaliação bimestral, tá ok? Sobre a matéria de todo o PET do primeiro bimestre. Então, são 3 formas de avaliações. A primeira é o formulário do PET, né? Nós trabalhamos a semana 1, 2, 3 e 4 do PET. Trabalhamos também semanas complementares, que tem um formulário lá para vocês. E, por fim, temos aí uma avaliação que vai acontecer entre o dia 3 até o dia 5 de maio, tá ok? Quanto que vale os formulários do PET? Bom, o formulário do PET vai ser avaliado em 12 pontos, tá bom? Então vocês precisam entrar em todas as matérias, preencher todos os formulários e enviar para nós, tá ok? Também vocês serão avaliados pelos formulários das atividades complementares, que vai estar aí valendo 8 pontos. Os alunos terão aí até o dia 3 de maio para fazer. Então a dica que eu dou, pessoal, não deixe acumular. Vocês pegam, acessem lá na plataforma, vejam o que vocês estão devendo e dá um jeito de fazer aí, pessoal, para vocês aí não deixar acumular, beleza? E por fim, haverá uma avaliação que estará disponível para vocês do dia 3 de maio até o dia 5 de maio. Somando tudo, vai dar aí o bimestre valendo 25 pontos, tá bom? Então esse é o nosso cronograma. Qual é o conselho que o professor Tiago dá para vocês? Anotem isso no papel, esses prazos que vocês têm aí, tá ok? Anotem aí para vocês não se perderem e mais uma vez eu falo, não deixem acumular, porque depois vocês irão passar aperto para fazer esses exercícios aí. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa correção aí. Bom, nós iremos começar a correção da semana de número 1. A semana de número 1 do PET 1, tá ok? Que tem como tema pra gente aí, ó, a semana de número 1, nós vamos ver que traz um tema bastante interessante pra gente, que é sobre a relação entre os modos da vida nômade e sedentário com o espaço geográfico. Olha só, tem um esquema pra gente aí, ó. Como podemos perceber a relação dos seres humanos com a natureza a partir das fases da pré-história humana? Então vamos lá. Quando a gente fala de pré-história, uma coisa que nós devemos ter em mente é que a pré-história ela é dividida em 3 períodos. O período paleolítico, o período neolítico e, por fim, um período menor que é o chamado Idade dos Metais, tá bom? Então esse esquema que o PET trouxe para a gente aí é bastante interessante, porque ele traz esse esquema explicando para a gente, né, o que aconteceu em cada um dos períodos. O período paleolítico ele é conhecido também, né, pelo período aí dos homens das cavernas, né? Todo mundo já ouviu falar. Como que eles se organizavam? Bom, nós vamos observar que estes homens no período paleolítico eles se organizavam em grupos de até 20 pessoas. Eles não se organizavam, tá, em muitas pessoas, não. Eles eram caçadores, coletores e viviam também da pesca. Uma característica desse período do Paleolítico é a vida nômade. O que significa dizer vida nômade? Nômade é aquele que não tem uma moradia fixa. Ele vive migrando de região para região em busca de quê? Em busca de recursos naturais, em busca de recursos para a sua sobrevivência. Neste período do Paleolítico, então, nós vamos ver que eles sobreviviam como? Através da coleta, da pesca e da caça. Tá bom, pessoal? Eles não tinham moradia fixa no período Paleolítico aí. Então temos aqui um esquema aqui para mostrar para vocês um desenho, né, representativo da sociedade nômade. Olha só, eles viviam ali, né? Eram os chamados homens das cavernas. Por que homem das cavernas? Porque geralmente nessas cavernas, no período paleolítico,
eles faziam desenhos que eram as chamadas pinturas rupestres. Nós iremos ver no próximo slide. Mas aqui uma representação muito interessante, que é qual? Um pequeno agrupamento humano, eles caçavam, No final do período do Paleolítico é interessante a gente observar que eles conseguiram o domínio do fogo. Através do domínio do fogo, nós vamos observar que a vida deles irá mudar e muito. Por quê? Porque através do fogo eles vão passar agora a comer alimentos cozidos, eles vão começar a assar as carnes, vão deixar de comer carnes cruas. O fogo vai ser um elemento muito importante no momento da caça, para usar contra os predadores, e vai servir também para iluminar durante a noite. Antes da descoberta e o domínio do fogo, esses grupamentos humanos eles passavam aperto. Por quê? Porque eles eram muito vulneráveis. Eles eram presas fáceis de outros animais, pois à noite eles não tinham uma visão muito privilegiada devido à escuridão. Quando eles dominam o fogo agora, eles começam a ter uma certa claridade durante o dia e também durante a noite aí. Então, o domínio do fogo vai ser muito importante para essas sociedades aí, tá bom? Como eu comentei com vocês, as pinturas rupestres estão aí. O que são as pinturas rupestres? São pinturas que esses primeiros seres humanos, vamos chamar assim, fizeram ao longo do tempo, no interior de cavernas. Essas pinturas rupestres, elas mostravam a representação da sociedade. Geralmente eles faziam aí uma contabilidade, Eles colocavam nessas pinturas, eles pintavam o cotidiano deles, eles pintavam animais que eram comuns naquela época, eles pintavam aí um momento de caça. Então eles representavam de uma forma geral nessas pinturas rupestres o dia a dia desses pequenos agrupamentos humanos, beleza? Então, pessoal, o período paleolítico tem essas características como nós falamos. Eram seres humanos que se agrupavam em pequenos grupos, de até 20 pessoas, não tinham moradia fixa, viviam da caça, da pesca e da coleta. Quando acabava o recurso natural daquela região, eles migravam para uma outra região que tinha aí uma grande quantidade de recursos para eles poderem sobreviver. Beleza? Então vejam bem, uma característica que eu tenho que chamar a atenção agora para vocês é que estes grupos, eles não dominavam a agricultura. Durante o período do Paleolítico, não havia essa prática da agricultura. Eles não tinham esse domínio, por isso que eles eram nômades. A natureza fornecia o alimento para eles, eles pegavam este alimento, e quando acabava todo este recurso, eles migravam atrás de uma região que havia uma grande abundância de recursos naturais. Com o passar do tempo, através da observação, eles começaram a ver que era possível fazer aí a prática da agricultura, que pegando uma semente, e plantando na terra, cultivando aquela semente, eles poderiam ter aí um alimento daquele mesmo gênero. Então começou a surgir pouco a pouco, neste período, a chamada prática da agricultura. Quando eles começam a utilizar essa prática da agricultura, nós temos um momento de transição do período paleolítico e damos início aí ao período chamado de neolítico. Então, o domínio da agricultura passa a ser aí o período conhecido como período de transição entre o período do paleolítico para o neolítico. Muitos historiadores chamam esse momento também como período de sedentarização. Tá ok? Então, dessa forma, nós damos início aí o período conhecido como período neolítico. Do período neolítico, nós vamos observar que devido à descoberta da agricultura, estes seres humanos começam agora a ter uma moradia fixa, não é? Eles vão se estabelecer perto de rios. Por quê? Porque a água é muito importante para a criação da agricultura. Eles vão se estabelecer perto de rios, em lugares que têm terras férteis,
e vão começar a ter agora a moradia fixa, não é? Então, estes grupos agora vão ser considerados grupos sedentários, né? No sentido de ficar parado e não ter a necessidade de ficar migrando de região para região em busca de recursos naturais, não é? Agora eles já sabem como é possível produzir o próprio alimento, então eles vão estar ali parados numa região onde a terra é boa, não é? Com uma moradia fixa, e vão produzir agora o próprio alimento deles. Então, a partir do momento que surge aí a questão da agricultura, vai ser muito mais fácil a vida desses agrupamentos humanos. Neste período neolítico, devido à facilidade do alimento, como é possível produzir o alimento, nós vamos observar que eles vão começar a se organizar em maiores equipes, em maiores grupos. Pouco a pouco, né, esses pequenos agrupamentos humanos vão se tornar algumas aldeias, depois eles vão crescendo, crescendo, vai surgir as primeiras cidades, né, que temos conhecimento aí da humanidade, beleza? Então essas são as características do período chamado de Neolítico, tá bom? Então vamos para as atividades agora, pessoal, do PET 1, semana 1. A número 1 diz assim pra gente, ó: observe a imagem e em seguida faça o que se pede. Bom, essa imagem que está nos mostrando aí é uma imagem que trata de um momento da pré-história. Através das características que nós podemos ver aí, que eles estão caçando, tem um homem caçando aí, não é? Tem outras pessoas fazendo atividades também aí, como afiando alguns instrumentos para a utilização da pesca, da caça. Então é uma imagem que, se fosse para a gente afirmar, logo a gente já fala que é uma imagem do período paleolítico aí, tá ok? Então vamos ver, já que nós já observamos a imagem, vamos ver o que vai pedir a questão para a gente. Vamos lá, olha. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia. Então, qual que é a ideia que esta imagem, né, proporciona para a gente? Letra A: o desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo. Letra B: a organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. Letra C: a constante guerra pelas terras produtivas entre os diferentes grupos humanos. Ou letra C: o avanço da tecnologia aliado à preocupação do homem em preservar a natureza. Então, pessoal, letra A, B, C ou a letra D? Bom, analisando a imagem e através do que nós acabamos de ver aqui agora, nós podemos ver que a alternativa correta é a letra B. Não é? A imagem ela retrata o contexto da pré-história humana e expressa a ideia de organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. E é isso mesmo, pessoal. Nós podemos observar que no período paleolítico, o período paleolítico é um período em que o ser humano tem uma total dependência do meio ambiente, não é? Porque o meio ambiente fornece os alimentos para eles, eles não dominavam a prática da agricultura, então nós podemos ver, né, que nos mostra a ideia de uma organização social, vemos ali uma sociedade totalmente organizada, né, e ao mesmo tempo eles são totalmente dependentes aí, né, em relação ao meio ambiente. Beleza, pessoal? Alguma dúvida na número 1 aí? Número 1 bem tranquila para a gente aí. Vamos ver o que mostra para a gente a número 2. A número 2 pergunta assim para a gente: qual era o impacto da permanência dos seres humanos caçadores-coletores no meio natural em que habitavam? Então vamos ver qual que é o impacto, pessoal, que eles causavam na natureza. Se a gente observar que eles eram seres totalmente dependentes da natureza, eles não produziam alimento, eles somente colhiam, retiravam, extraíam da natureza, nós vamos ver que o impacto é um impacto de depredação. Eles depredavam, entre aspas, o meio ambiente, somente retiravam, né, os alimentos aí, então eles praticamente nós vamos dizer que causavam um grande impacto, né, de depredação, porque eles somente extraíam da natureza tudo aquilo que precisavam. Quando acabavam, procuravam uma outra região
procurava uma outra região rica também nestes recursos naturais. Então, é neste sentido que nós vamos ver, tá bom, pessoal? Número 2 também muito tranquilo aí. A número 3, pessoal, nós vamos ver aí, né, que é uma questão pessoal, tá? É uma questão aí que vai exigir que vocês usem a criatividade. Vamos lá. De acordo com tudo que investigou e aprendeu sobre o Paleolítico, elabore uma manchete para um jornal pré-histórico fictício. A manchete deverá destacar um típico dia na vida de um ser humano ou grupo de seres humanos da pré-história. Use a criatividade e faça uma ilustração. Bom, nós estamos vendo aí, pessoal, que ele está pedindo para a gente fazer uma manchete, né? Vocês narrando aí um típico dia da vida neste período aí paleolítico, tá? Então vocês vão fazer uma manchete de jornal ali, né? Com uma imagem demonstrando aí como eles viviam, tudo mais, né? Uma manchete bem chamativa, tá? Destacando aí um típico dia na vida de um ser humano, né, neste período da pré-história aí. Tá bom, pessoal? Bem tranquila, número 3 também. Precisam usar a imaginação aí, tá? E a criatividade, beleza? Depois da número 3, temos a número 4. O número 4 traz para a gente um texto sobre a Revolução Agrícola. Bom, antes de ler o texto, né, o que seria a Revolução Agrícola? Seria o momento em que eles começaram a dominar a prática da agricultura. Então, a Revolução Agrícola seria este momento, tá ok? Vamos ler o texto aí? Olha só, essa mudança, que recebeu a tradicional denominação de Revolução Neolítica, consistiu basicamente na domesticação de animais e no aparecimento da agricultura. O aparecimento da agricultura, com a introdução do trabalho coletivo regular, levou o homem a se fixar nos locais mais adequados ao desenvolvimento desta atividade, às margens dos grandes rios. Por volta do final do Neolítico, as primeiras civilizações nasceram em torno dos vales do rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, do rio Nilo, no Egito, do Gangster do Indo, na Índia, e do Amarelo, na China. Na área que engloba a Mesopotâmia e o Egito, denominada de Crescente Fértil, apesar das cheias do rio fertilizarem anualmente o solo, permitindo uma alta produção agrícola, ou precisamente por causa de sua ocorrência, houve a necessidade de um grande volume constante de trabalho coletivo para a construção e manutenção de diques, barragens, canais e reservatórios, que levou à formação da sociedade urbana e complexa, baseada na irrigação. Essas sociedades, denominadas de acordo com a sua característica básica de civilizações hidráulicas, produziram um tipo de Estado bastante burocrático. Vamos para a pergunta. A partir da leitura do texto, produza uma poesia contendo as seguintes palavras-chave: rio, agricultura, sedentarismo e civilizações. Bom, queridos, o que está pedindo para a gente aí na verdade, primeiro texto é um texto enriquecedor, mostra para a gente a importância da atividade agrícola, como ela mudou a forma de se organizarem, e fala para a gente que através aí dessa revolução agrícola, em torno de rios como o Rio Tigre, o Rio Eufrates, o Rio Nilo, o Rio Ganges, nós vamos ver que muitas sociedades começaram a se formar, beleza? Está pedindo para vocês fazerem uma poesia, tá? Produzir uma poesia contendo as palavras-chave rio, agricultura, sedentarismo e civilizações. Beleza? Palavras aí que está de acordo com o que nós aprendemos aí no PET 1, semana de número 1 aí, ok? E por fim, a número 5. A número 5 pergunta para a gente por que os homens do Neolítico se fixaram próximo aos rios. Bom, pessoal, a primeira característica que nós temos aí do período Neolítico é essa fixação próximo aos rios.
Por que que ela ocorreu? Por que que as primeiras sociedades se desenvolveram próximo aos rios? Bom, essa pergunta é muito simples, pois perto do rio, a água do rio era importante para, primeiro, a agricultura. Para a gente ter e plantar alguma coisa, desenvolver a agricultura, era necessário a utilização da água. Muitos desses rios, como o Rio Tigre, Eufrates e também o Rio Nilo, eles tinham aí um período de chuva intenso em que o rio ele sofria aí, enchentes, tá? Ele transbordava e do fundo do rio, esses rios já foi comprovado historicamente, eles tinham minerais no fundo do rio que ao ser trazidos para a margem, adubava aquela região, fazendo com que o solo ficasse bom, ficasse propício para a prática da agricultura. Então essas sociedades que precisavam da água para a agricultura e também para o dia a dia, como a gente precisa tomar água, tomar banho. Então eles se fixaram perto dos rios para a utilização da água aí. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, vocês comentem no final do vídeo aí, que eu terei o prazer de responder para vocês. Então nós terminamos aqui a matéria e a explicação do PET 1, semana de número 1. Beleza, pessoal? Depois aqui da vinheta, nós iremos começar a semana de número 2 do PET 2. Tá ok? Vamos lá então, roda a vinheta pra gente. Vamos lá, pessoal. Chegamos aí à semana de número 2, que traz como tema cidadania e o respeito às diferenças sociais, culturais e aos direitos humanos. Nós que moramos no Brasil, nós somos cidadão brasileiro. Temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. O Brasil é um país que possui uma grande diversidade cultural. Essa diversidade cultural no Brasil, ela começou com a vinda dos portugueses para cá. No primeiro momento, nós podemos ver que essa diversidade cultural, ela partiu dos povos nativos que moravam, que são os indígenas, os europeus que vieram para cá trazendo a sua cultura, a sua religião, os seus costumes, e os africanos que foram trazidos para cá para trabalhar na condição de escravos, também trouxeram uma grande contribuição cultural. Posteriormente, a gente pode ver que houve a contribuição dos imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros. Então o Brasil ele é um país que tem uma grande pluralidade cultural. Então, por haver uma grande contribuição cultural, é importante a gente salientar a questão do respeito. O respeito à cultura, o respeito às manifestações religiosas, o respeito, porque todos nós somos cidadão brasileiro, possuímos direitos e deveres. Então vamos ver esse primeiro esqueminha aqui, olha só. O que é diversidade cultural e em que contexto esse conceito surgiu? Bom, o que é? São os vários aspectos que representam particularmente as diferenças culturais, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar e política, não é? Diversidade cultural no Brasil, região norte, festas dos Círios de Nazaré, região nordeste, festa do Bumba Meu Boi, região centro-oeste, cavalhada, região sudeste, festa do Congado, não é? Então vamos ver o contexto. Olha só, diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem no mundo. Esses fatores de identidade distinguem os elementos simbólicos presentes na cultura e são eles que reforçam as diferenças culturais que existem entre os seres humanos. O processo de globalização acelerou o contato entre os grupos distintos e contribuiu para múltiplos olhares acerca da cultura. Tá ok, pessoal? Então, o que nós podemos ver? Como nós sofremos muita influência cultural de vários povos, de outros países, nós podemos ver que o Brasil, devido à sua extensão territorial, é um país que tem uma grande diversidade cultural, não é? Então, agora, o próximo slide que pergunta para a gente, olha só, como associar a noção de cidadania com os princípios de respeito
à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. Então, olha só, cidadania. Todos nós que somos cidadãos temos direitos e deveres. Então, devido a esses direitos e deveres, nós devemos manter o respeito, saber respeitar a cultura do próximo, respeitar, não é, os direitos e deveres alheios. Isso é muito importante. Então, nós devemos observar que o Brasil é um país aí que tem uma pluralidade muito grande, cultural muito grande aí. Tá bom, pessoal? Levando em consideração esse conhecimento que vocês têm e o que eu acabei de falar com vocês, né, vamos para as atividades aí. A número 1, ela pede a seguinte questão: elabore um texto, uma poesia ou até mesmo um desenho que expresse a cultura do lugar onde você vive. Bom, pessoal, aqui eu, professor Tiago, né, você que é meu aluno, eu vou dar aí a liberdade para você, né, de levar em consideração o lugar em que você vive. Pode ser a sua cidade, pode ser o seu estado, né, Minas Gerais, cidade onde você mora, né? Somos aí da cidade de Ubá. Você pode elaborar um texto ou uma poesia falando da cultura da nossa cidade de Ubá ou, né, do nosso estado de Minas Gerais. Ou se você tiver dificuldade, né, de ter acesso à cultura, tanto na nossa cidade quanto aí do nosso estado, você pode fazer, né, sobre a cultura do Brasil, tá? Falar sobre a cultura de onde você mora, pode falar do Brasil aí, fazer uma poesia ou fazer aí um texto sobre a cultura, né, onde você vive aí, beleza? Bom, a número 2 fala assim pra gente, ó. Apresente um caso concreto ocorrido em seu bairro, em sua cidade ou que seja de seu conhecimento que indique a ocorrência de preconceito e discriminação contra a população negra ou indígena. Em seguida, apresente uma proposta de solução para este problema. Bom, pessoal, essa pergunta é meio que pessoal, mas eu vou dar uma contribuição. Além de dar aula, eu gosto muito de assistir futebol. E em alguns jogos, infelizmente, eu pude perceber, eu pude presenciar, né, atitudes racistas. No passado, estava jogando Villarreal contra Barcelona e na oportunidade o brasileiro Daniel Alves foi vítima, né, de ataques racistas. Em um determinado momento do jogo, estava 2-1 para o Villarreal e um torcedor do Villarreal atirou uma banana em campo, né, contra Daniel Alves, que rapidamente respondeu a essa agressão, né, pegando a banana e comendo. Recentemente, estava jogando Cádiz e Valência e o jogador do Valência, Diacabi, foi vítima de atitudes racistas, né, pelo outro jogador aí. Imediatamente, a equipe do Valência respondeu retirando seus jogadores de campo. E depois de uma conversa, eles voltaram, né, e disputaram a partida novamente. Infelizmente, nós podemos ver que o racismo ele atinge a todas as camadas, toda a sociedade, toda a sociedade aí, né? A população negra e outros, como os indígenas também. E no exemplo que eu dei, que foi o jogo de futebol, eu acho que as federações, as confederações, as instituições deveriam ser mais severas, né, adotando medidas para inibir, para evitar atitudes racistas decididas dessa forma, criando leis que pessoas que cometessem tais atos fossem banidas do futebol e, ao mesmo tempo, elas organizarem campanhas de conscientização contra o racismo. Número 3. O combate ao racismo e suas consequências passa também pela manifestação cultural, que valorizam as práticas e os saberes das populações negras e indígenas. Pesquise sobre as diferentes manifestações e expressões artísticas que valorizam as culturas negras e indígenas. Em seguida, destaque como elas podem ajudar no combate ao racismo no Brasil. Pois bem, pessoal, eu vou dar um exemplo muito clássico, né, aqui da nossa região.
A número 3 fala para a gente aí, né, sobre o combate ao racismo. Nós podemos ver que essas manifestações culturais e artísticas, né, que valorizam a cultura negra e indígena, elas podem contribuir para aí o combate ao racismo, não é? Mostrando o lado da sua cultura, que valoriza e reafirma, né, a cultura dos negros e dos indígenas. E aqui na nossa região nós temos aí vários grupos de capoeira, né? A capoeira é uma dança que veio para o Brasil através dos escravos e até hoje, né, a capoeira sobreviveu no Brasil. Ela, a cada dia que passa, ela aumenta aí, né, os seus praticantes dessa dança, e é uma forma de demonstrar a cultura africana aqui no Brasil, tá bom? Outra afirmação cultural e religiosa trazida pelos africanos foi aí o congado, não é? Que tem aí uma grande relação com a questão religiosa, né, dos africanos que vieram para o Brasil, e é um grande símbolo da cultura brasileira. Tá ok, pessoal? E como que essas instituições, essas manifestações podem ajudar? Através dessa manifestação cultural, né, sendo muito difundida, as pessoas tendo acesso a essas manifestações culturais, podemos com certeza afirmar que vai diminuir a questão do preconceito aí. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês na atividade da semana de número 2 do PET. Nós vamos agora para a semana de número 3, logo depois da vinheta ser rodada aí. Vamos lá, pessoal! Semana de número 3. Olá, pessoal! Chegamos aí à semana de número 3 do PET de número 1, que tem como tema as diferentes formas de registro da história e sua contribuição para a preservação da memória. O que é memória? Memória, né, no linguajar popular, é lembrança, não é? Lembrança. As lembranças, se elas não forem registradas, né, para serem eternizadas, elas acabam sendo o quê? Esquecidas. Nós vamos observar que ao longo do tempo, muitos povos viveram aqui na Terra, passaram a deixar a sua contribuição, não é? Que são aí as fontes históricas. As fontes históricas, elas são vestígios produzidos por pessoas na sua passagem pela Terra e são usadas pelos historiadores para construir um conhecimento sobre a história. Essas fontes históricas, elas podem ser visuais, que é o caso de fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais. Um exemplo de fonte visual que nós vimos aqui no PET de número 1 são as pinturas rupestres, não é? Deixadas pelos homens das cavernas. Essas pinturas nos mostram como eles se organizavam e mostram também como era o dia a dia desses primeiros agrupamentos humanos. Essas pinturas falam muito sobre o período do Paleolítico lá na pré-história e é um tipo de fonte visual. Outro tipo de fonte é a chamada fonte escrita, que são cédulas de identidade, diários, leis, etc. Um exemplo de fonte escrita que eu acho que nós já comentamos aqui no capítulo é aí o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é o primeiro código de leis escritos que nós, historiadores, temos conhecimento. Fala, o Código de Hammurabi sobre a sociedade babilônica. Hammurabi foi um rei que governou a Babilônia durante um longo período e elaborou um código, para a sociedade da época. Era um código muito severo e através desse código de leis, que nós temos conhecimento hoje, podemos ver como era rígido o sistema lá na Babilônia. Beleza? Então, é um exemplo de fonte escrita. Além dessas duas formas de registro que nós falamos, temos aí também as fontes orais, que são cantigas de roda, as lendas, entrevistas, tudo que é feito através do relato oral, chamado de fonte oral aí também, utilizado como fonte de registro. E por fim, as fontes
históricas, né, aí culturais e materiais, que são brinquedos, móveis, vestimentas, tudo que ajuda a contar a história de um determinado povo, né, que passou há muito tempo aqui. São também fontes culturais e materiais. Beleza, pessoal? Então as fontes históricas sempre aí estão ajudando o historiador a remontar a história. Então vamos para as atividades. A número 1 pergunta para a gente assim, ó, por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Bom, pessoal, acabamos de falar agora, né? As fontes históricas elas são importantes, por quê? Porque elas ajudam a contar a história de um determinado povo que passou aqui na Terra. Então, através dessas fontes históricas, nós temos acesso a como estes povos, como eles se organizavam, quais eram seus costumes e principalmente a sua cultura. Beleza? A número 2 é um pouco pessoal, fala assim pra gente, ó. Para você identificar em sua casa um documento, objeto ou artigo que seja uma fonte histórica de seu contexto familiar. Isto é, que revela dados, insumos, informações referentes à sua família. O que ele permite lhe contar sobre a sua família? Qual é o valor desse objeto para você ou para seus familiares? Partindo da diversidade de histórias e contextos apresentados pelo objeto, reflita sobre a importância e o valor das histórias que podem existir por trás destes simples elementos. Bom, pessoal, eu acredito que na casa de vocês tenham álbuns de fotografias de momentos importantes, como aniversários, nascimentos, casamentos, não é? Isso tudo é fonte histórica. A certidão de nascimento de você, a certidão de casamento dos seus pais, são todos documentos que ajudam a contar, né, eventos importantes, eventos marcantes na história da sua família e principalmente na vida de vocês. Tá ok? Então, essa número 2 aí é pessoal, mas deixa aqui a minha contribuição para ajudar vocês aí na resolução da número 2. Beleza? A 3 diz assim: leia a letra de música a seguir, que pode ser usada como uma fonte histórica. Canto das Três Raças, Clara Nunes. Diz assim a letra, ó, ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerras em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pôde cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia! O canto do trabalhador. Esse canto, que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Ao analisarmos uma fonte histórica, como é o caso dessa música, é possível perceber qual era a intenção de sua produção e o que ela pode nos revelar sobre o passado. Justifique a sua resposta. Através dessa clássica música de Clara Nunes, nós podemos observar, né, que fala sobre a tristeza que foi a forma com que os índios e os negros foram tratados aí no início da história do Brasil. Os indígenas foram feitos escravos no primeiro momento, logo após veio a mão de obra escrava africana, né, que foi aí empregada durante mais de 380 anos de história do Brasil. Então fala para a gente desse triste episódio que foi a escravidão. E ela acaba fazendo em sua música uma comparação com o dia a dia também nosso, né? Que os trabalhadores às vezes não têm uma condição digna de trabalho, né? Que recebem um salário muito abaixo daquilo que é merecido. Então aí temos uma grande crítica, né, e um grande relato. Essa música, ela é sim, né, um clássico aí do nosso Brasil, feito por Clara Nunes, e ela também pode ser utilizada como uma fonte histórica, tá? Porque ela narra, né,
um pedaço da história do nosso Brasil aí, a forma como que estava organizada a sociedade nesse período aí. Beleza, pessoal? Então nós terminamos aqui a número 3, né? A semana de número 3. Façam a correção, preencham os formulários que vão ser disponíveis, já estão disponibilizados lá no Google Classroom, pois esses formulários são importantes na obtenção das notas de vocês. Eu me despeço por aqui, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.